Caieiras, onde tem alimento, tem futuro, hein? Com a horta municipal, plantamos mais que hortaliças, plantamos esperança. Olha o sorriso no rosto aí. Já no banco de alimentos, tudo higienizado e organizado. É a prefeitura trabalhando para garantir que cada alimento chegue a quem precisa. E no armazém social, cada um escolhe o que levar para casa. Coisa boa, né? Uma rede que transforma alimento em dignidade. Em Caieiras, segurança alimentar é um prato cheio. Prefeitura de Caieiras. Comer, comer é o melhor para poder crescer, né? Lógico. E aí, cajamarense? De janeiro pra cá, já notou quantas novidades chegaram na cidade? É mais saúde, educação, segurança e bem-estar para toda a população. Na saúde, por exemplo, a hemodiálise se tornou uma realidade. Agora, os pacientes não precisam mais se deslocar para outras cidades. O tratamento é todo por aqui. Então eu posso dizer que está entre as melhores mesmo, com padrões comparáveis com diálises particulares e conveniados. E tudo isso no novo complexo de saúde. E tem muito mais. Cajamar conta com ultrassonografia 24 horas para gestantes, tomógrafo computadorizado, ressonância magnética, exame de mamografia de última geração. A saúde também entrega 180 próteses dentárias por mês e conta com um centro de especialidades odontológicas, que coloca ainda mais sorriso no rosto da nossa gente. Assim, como atendimento odontológico 24 horas na UPA Jordanésia. Já no Hospital Municipal, são mais 10 novos leitos de UTI. Filas zeradas em mais de 10 especialidades e coleta de exames laboratoriais em todas as UBSs. São 280 novos profissionais de saúde e 11 ambulâncias, incluindo UTIs móveis. Mais de 20 equipamentos de diagnóstico e mais de 1.000 exames de raio-x mensais. Na educação, o Colégio do Futuro prepara nossas crianças para o amanhã, com 2 novas unidades. A cidade também zerou a fila de espera das creches. Inaugurou salas de tecnologia nas unidades do Colégio do Futuro. Implantou unidade do Centro de Apoio Educacional Especializado em Jordanésia. Também inaugurou o campus de tecnologia e logística. Na habitação e regularização fundiária, 450 títulos de propriedade entregues revelam a força do programa Casa Legal, como um sinônimo de conquista e dignidade. E vem mais por aí. A Prefeitura iniciou a instalação de 100 abrigos de ônibus, com acessibilidade, iluminação LED, cobertura reforçada e lixeiras. Na Vila Nova Paraná, as ruas ganharam mais vida, com 100% de nova iluminação e LED. Hoje, as famílias passeiam e convivem com muito mais tranquilidade. Tranquilidade essa que o programa Muito Mais Segurança traz para a cidade. São 14 novas viaturas e 8 motos BMW. Reforçando a presença da Guarda Civil. Entre um trabalho e outro que movimenta a cidade, entregadores encontram pausa e apoio no Espaço Motoboy, que oferece estrutura completa, conforto e tecnologia. Cajamar é sinônimo de desenvolvimento. O município movimenta um PIB de mais de 22 bilhões e já conta com mais de 14 mil empresas ativas. De 2019 para cá, o número de admissões mais que triplicou. Só em 2024 foram mais de 44 mil contratações e até julho de 2025 já ultrapassou 30 mil admissões. Com localização estratégica e acesso pelo sistema Anhanguera Bandeirantes e proximidade ao aeroporto de Guarulhos, Cajamar se tornou o principal polo logístico da Grande São Paulo, atraindo grandes empresas que já investiram bilhões em inovação e tecnologia. E junto com o crescimento econômico, Cajamar atua com responsabilidade e eficiência. A Prefeitura devolveu 15 imóveis alugados e centralizou serviços em prédios próprios. Essa medida gerou economia de quase 3 milhões, com mais eficiência e modernidade. São conquistas e cuidados com cada cidadão. Cidade que faz, cidade que avança. Prefeitura de Cajamar.
Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando via YouTube. Peço que se inscreva no canal para deixar seu comentário, que é muito importante para a gente. Vou adiantar aqui que estávamos esperando o Danilo Manha, né? Mas por questões de saúde, aí, questões particulares, infelizmente ele não pôde estar conosco. E de antemão, agradeço ao nosso convidado de hoje por ter aceito de prontidão, né, o nosso convite aí para estar participando hoje. Então, vou dar boa noite para Rita. Boa noite, Rita. Boa noite, pessoal, né? Mais um prazer estar aqui em mais um podcast, né? Falando aí de assuntos tão... Podcast! Podcast Conexão Pet. E aqui é o nosso convidado, né? Nosso ilustre convidado, Dr. Panelli. Seja bem-vindo, Panelli. Não tão ilustre, né? Ilustre. Mas convidado com muito carinho, porque pedido seu é uma ordem. Né? Bruna, boa noite a Rita também, boa noite a todos que nos veem, que nos assistem, que nos ouvem. É sempre um prazer a gente poder falar alguma coisa em relação principalmente aos animais, à causa animal, e sobre política e sobre assuntos da cidade, né? A Rita é minha correligionária partidária, então a gente já saiu candidato juntos no mesmo partido, ela já me apoiou outrora, e o importante é isso, a gente deixar essa coisa dinâmica sempre em prol de uma causa. Eu acho que a causa animal está na veia da gente, né? Eu acho muito legal isso. E uma coisa liga na outra, né? Por conta da importância, né? Que tem a gente olhar para os nossos animaizinhos da nossa cidade, da região aqui do Simbaju com muito carinho e muito respeito, porque reflete, né, na sociedade num todo, né? E Gandhi já dizia, né, que você conhece a sociedade pelo jeito que ela trata seus animais, né? Então é muito bom. Eu acho que a gente tem que exercer essa cidadania em qualquer momento das nossas vidas, principalmente da vida pública, que a gente tem mais influência, poder fazer leis, fazer projetos e etc. Mesmo que das vezes eles não sejam usuais, né? Mas a gente tem. Os projetos precisam, né? Precisam ser feitos, né? As políticas públicas, né? Trazidas para essa causa também, né? A gente sabe precisa, né? Cada vez mais os municípios, as pessoas se conscientizarem, né? Verdade, da causa animal. Então aproveitar para mandar um abraço para o prefeito Lagoinha, né? Com certeza. Que a gente tem um projeto junto da criação do Código de Defesa dos Animais. Lembra que eu acho que em 14 ou 15. A gente fez diversas audiências públicas na Câmara. Ouvimos os cachorreiros todos, as cachorreiras, para sair um código que acabou saindo com quase 90 folhas, né, em defesa dos animais, que implementa uma série de coisas que nós estamos implementando ainda. Mas o Lagoinha também é defensor da causa, tem bicho na casa dele que ele não larga, e é muito bom saber que também ele gosta de tudo isso, que dá mais atenção ainda para todo com certeza. Esse espectro dos animais. Vamos lá. Doutor, fala, querida. Conta um pouquinho pra gente aqui, pra quem não conhece, né? Dr. Panelli, quem é e por que entrou na política? Vamos e na causa animal. Essa pergunta é boa. Eu vim aqui outro dia, comecei a contar essa história, me falaram, porque senão... a gente já gosta de falar à vontade, né? Isso. É mania de advogado e mania de professor. Mas é assim, a minha vida política e a minha vida em Caieiras foi um acontecimento. Eu jamais imaginei vir morar em Caieiras, né? Eu vim de uma família pobre da Casa Verde. Eu entendia que o que podia mudar a minha vida era a educação. E eu ia até trazer uma foto minha pequenininho assim, bem retalhado, mas fica para a próxima. Eu esqueci de pegar isso, não deu para ir para casa, por isso que eu não peguei. E aí a ideia de uma época, né, dos anos 60, que era uma época difícil, um remanescente muito grande das ideias americanas, né, da influência dos anos 50, principalmente na educação do Brasil. E a gente imaginava que era tudo muito difícil, mas mais difícil ainda era viver sem estudar. E eu tinha em mente que o estudo ia mudar a minha vida de qualquer maneira, né? Então eu empinava pipa, jogava bolinha de gude, rodava peão, dava estilingada nos passarinhos, que era, né, moleque de rua, aquele negócio doido, né?
E no final das contas eu abdiquei de muita coisa para poder estudar. Aí eu comecei a fazer faculdade, que era muito difícil na minha época a gente fazer faculdade, não é como hoje, né? Hoje é quase que acessível para todos, acessível para o EAD, sim, né? Aliás, eu fui o precursor do EAD aqui em Caieiras. Eu trouxe a primeira universidade EAD em 2000 para Caieiras, em parceria com a Universidade do Norte do Paraná, a Faculdade de Caieiras. A gente trouxe vários cursos em EAD, era muito deficiente ainda o sistema, né? Essa geração de computação, geração de energia para virar tudo isso. Mas, enfim, e eu entendendo isso, falei, pô, eu tenho que estudar. E minha família gostaria que eu fosse médico, fiz vestibular de medicina na OSEC, na Faculdade Santamarense, fiquei numa lista de espera, depois fui aprovado, aí não tinha dinheiro para pagar a faculdade, aí revoguei tudo aquilo, fiz curso técnico de patologia clínica, que também não tinha nada a ver comigo, e aí entendi que eu tinha que ser advogado, que eu me saía bem com isso, eu me encantava, né, com as coisas que a gente conseguia produzir no direito, e fui fazendo isso. Fui fazer faculdade em Brás Cubas, na Faculdade de Brás Cubas em Mogi das Cruzes, porque era muito caro para fazer em São Paulo. Naquela época, além de ser difícil entrar por causa da concorrência, mesmo na universidade particular, porque as públicas eram quase que sagradas para o aluno rico, para o aluno filho de rico, que tinha condição de fazer um cursinho, um ângulo, uma etapa, passar 3 anos fazendo cursinho para brigar no vestibular. A gente não tinha essa condição. Fiz escola pública o tempo todo, pública municipal, depois no antigo ginásio e colégio eu fiz na Escola do Estado, chamado Joaquim Nabuco, que tinha até um jargão assim, Rita, Joaquim Nabuco, entra burro e sai maluco. Lá na Casa Verde Alta, perto da casa do Serginho Chulapa. E a gente foi fazendo isso e melhorando. Eu lembro que eu saía da Casa Verde, eu trabalhava nas Perdizes, eu ia a pé para economizar a condução. E depois eu tinha que sair da Casa Verde Média para ir na Casa Verde Alta no Joaquim Nabuco todos os dias. E era longe pra caramba, a segurança era melhor do que era hoje, mas a gente saía e chegava tarde. E no fim, acabei fazendo faculdade na Universidade de Brás Cubas, o início, né? E eu tomava o trem dos estudantes, era uma porcaria para chegar até lá, os alunos se machucavam muito nas estradas, o trem não tinha janela, a gente passava pela Zona Leste às 11 horas, 11h30, quando voltava, porque eu fazia de manhã, né? Eu saía 10:45 de casa, chegava 10:07 na estação Brás Cubas. Aí andava 6 quilômetros até a faculdade. Depois disso, quando você voltava, tomava pedrada da molecada que ficava na beira do trem, e era uma loucura, mas era super bom, né? A gente começou a entrar nessa seara, e aí no segundo ano eu já consegui uma transferência, vim para Guarulhos, né? E aí fiquei mais perto, mais próximo, já não precisava acordar tão cedo, minha vida já estava um pouquinho mais fácil. Mas era mais ou menos essa jornada. Eu saía 10:45 de casa, chegava 10:45 em Mogi das Cruzes, na estação do trem, andava 4 ou 5 quilômetros, chegava na Universidade de Brás Cubas, de lá a gente fazia, depois eu voltava e peguei uma dependência, até falei aqui outro dia, às quartas-feiras, a dependência naquela época você tinha que fazer no semestre, e era de noite, então eu já tinha que ficar na quarta-feira direto. Eu saía 10:45 de casa e tinha aula depois das 7 às 11 da noite. Então eu já aproveitava e dormia lá. Dormia onde que eu não tinha dinheiro? Dormia embaixo de uma marquise da padaria, com chuva, com tudo isso. E valeu tudo isso muito a pena, né? Porque aquele garoto com toda essa dificuldade se tornou dono de uma faculdade aqui em Caieiras, né? Era quase impossível acreditar. Quando eu fazia mestrado na FMU, eu falava para o meu orientador, falava assim para ele... Ele dizia, Panelli, vamos mudar o direito, vamos fazer uma faculdade diferente, atrelando a parte prática à teórica. O aluno já sai, obviamente, que muito mais craque. Vamos preparado, né? E vamos não desperdiçar algumas disciplinas, mas vamos diminuir a carga daquilo que você não quer se concentrar nela, que não é a tua aptidão. Por exemplo, eu não gosto de direito do trabalho, então eu concentro só o necessário, concentro em direito penal, que é a área que eu quero, e eu tenho uma concentração maior, então eu saio quase que pós-graduado da faculdade, e a gente vibrava com tudo isso, e ele dizia para mim, né, se um dia eu tiver essa oportunidade, eu te chamo para ser sócio comigo na faculdade. E aí a oportunidade não apareceu para ele, que estava 35 anos na FMU, era titular da pós-graduação, inclusive, titular da graduação, e apareceu para mim aqui em Caieiras, né? Então a minha vida, só respondendo a sua pergunta, o destino me trouxe para Caieiras.
Eu não fiz força nenhuma para vir para cá. Ele me trouxe porque ele tinha alguma coisa programada para mim aqui. E minha vida nasceu aqui em 95, quando eu comprei um terreno aqui, que eu imaginei que estivesse comprando um terreno em Mariporã. E aí era Caieiras. Né? Eu já vinha até aí eu já vinha enganado. E depois disso, participando de alguns problemas que minha associação tinha lá, eu cheguei próximo à prefeitura e acabei me embrenhando nesse ramo político, apadrinhado pelo Névio na época. Em 98, fiz um escritório de advocacia aqui para as causas de campanha, ajudei-o na campanha de 2000, e ele me convidou para ser secretário logo em seguida, e a minha vida daqui. 25 anos na política em Caieiras, né, uma parte como secretário de segurança, comandante da guarda, diretor do departamento de trânsito, e de 2012 para cá vereador. Hoje está aí. Tá vendo? Quarto mandato, Quarto Rita, mandato. Né, tentando conseguir sobreviver, porque essa situação da Câmara está dividida com o prefeito é muito ruim. Não é só ruim politicamente falando, é ruim para as pessoas, é ruim para a cidade. Com todo mundo vibrando na mesma vibe, já é difícil. Imagina quando a gente se contraria com algumas decisões e algumas intenções. Então eu prego a união, eu acho que a gente tem que nos juntarmos todos com muita vontade de melhorar a vida das pessoas. É o que eu penso dia e noite em fazer. Saio de casa com esse propósito todos os dias. A minha equipe, o Gilson que está aqui, todos eles têm esse mesmo sentimento. E quando a gente consegue realizar o sonho de alguém, ajudando alguém a fazer alguma coisa, a vibração é do gabinete, você sabe disso, é total. A gente tem muita felicidade no que a gente faz. Então, lembrando assim, gente, a causa que é animal, que é a causa, né, que a gente está hoje aqui, ela é apartidária. Eu sempre falo, ela é partidária. Então, assim, de repente. Rita, vou te contar uma coisa que você já sabe, mas talvez o pessoal não saiba. Então, conte. Quando eu cheguei aqui, né, em 2001, assumi uma secretaria, a gente tinha problema com os animais, aí eu conheci a Ana Pimentel. Lembro. Né? Ela era diretora de escola, recém-formada na advocacia, a gente conversava muito sobre direito, e a gente tinha uma paixão em comum, que era a causa animal. E ela. Imagina, hoje você é da SOPRAC, presidente da SOPRAC, e ela fundou essa instituição chamada SOPRAC. Então você imagina o carinho que ela tinha, uma sensação de pertencimento por isso, mas se hoje é difícil, imagina em 2000, 2001, o quão era difícil. Não é? A gente estendeu uma bandeira, ninguém dava valor para essa causa. Nossa, eu lembro muito bem que a gente fez uma campanha de castração em 2002. E nós fomos apedrejados, porque os próprios veterinários se sentiam mal de a gente trazer veterinários de fora para castrar os nossos cachorros. Porque eles diziam, está acabando com a minha clientela. Não, e não era esse o propósito, a gente nem pensou nisso, né? Mas hoje a gente, obviamente, quando envolve essas causas, a gente pensa em tudo, mas a vontade mesmo era criar alguma coisa que pudesse ajudar os nossos animaizinhos, as pessoas, os proprietários desses animais. E o que a gente fala muito, Rita, não é nem do cachorro com dono, né? O cachorro abandonado. É o cachorro abandonado. O com dono ainda... Né? Eu acho que a gente devia castrar mais o cachorro que não tem dono do que aquele que tem dono. E é o que mais esse ainda tem mesmo. Alguma coisa para puxar pela perna, né? Eu cheguei em Caieiras por volta de 2000, 2003, mais ou menos, né? Também vim... Meu irmão morava aqui, eu acabei vindo para a cidade, né? E gostei, acabei morando e tô aqui também, né? Desde 2003, né? Me apaixonei também por Caieiras, né? Amei essa cidade. Essa cidade é tão acolhedora, Rita, que eu perdi a minha identidade. Sim. Eu não lembro nem mais onde eu nasci. Eu acho que eu nasci em Caieiras. Talvez não tenha nascido fisicamente, mas eu amo essa cidade com uma paixão, mas tão grande. Aqui também, o a minha comunidade lá da Santa Inês, a minha comunidade do Parque Suíça. A gente, eu só me dedico para isso hoje. De hoje, não, faz tanto tempo que a gente só faz isso. Com um prazer, com uma loucura, que parece que a gente não tem outra identidade que senão essa. Eu defendo também Caieiras, porque assim, eu vim em 2003, foi uma cidade que me abraçou aqui. Constituir minha família acabou de São Paulo também, né? Acabou migrando para cá. Você estava falando de faculdade EAD, fiz alguns cursos, né? Rápidos lá na faculdade. Depois, aproveitando, né? EAD, gente, que o estudo é muito importante, independente de idade, de classe. Acabei me formando em EAD em gestão pública, tá? Porque a gente está nesse ramo, né? A gente precisa de uma formação. A gente está lidando com o poder público, né? A SOPRAC hoje é gestora do Canil, então você tem que ter um pouquinho de coerência naquilo que você está falando. Principalmente a administração pública, né? Que tudo que você faz hoje você precisa prestar conta. Então você tem que ter, né, essa noção
Então, Caieiras, né, para mim também, né? Seria muito Maravilhoso. importante no geral, na verdade. No Acho geral, que né? todos os lugares, hoje, para você entrar numa empresa, o mínimo que eles pedem é uma faculdade. Eu sei onde você quer chegar, calma. Então, você imagina numa gestão de uma cidade, né? Não, isso é muito importante. Eu acho que tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz me preparando para aquilo. Eu não admito não saber dar uma resposta. E se eu também não sei, eu falo que vou estudar e vou pensar e vou falar em outro momento. Vamos no Google. E ninguém é obrigado a saber de tudo, mas eu acho que você tem que ter um mínimo de coerência para fazer alguma coisa, né? E com mais prudência, com mais inteligência, quando você tem conhecimento. Eu acho que o conhecimento é tudo. Né? Eu falava na faculdade, né? Às vezes o elevador quebrava aqui em Caieiras, e aí o aluno chegava e falava, vou ter que subir 4 andares de escada. Aí eu contava essa minha história de eu dormir embaixo da marquise da padaria e andar 6 quilômetros todo dia. Sabe por quê, meu amigo? Porque eu sabia que aquilo ia mudar a minha vida. E a minha vontade não era só de andar, de caminhar, de dormir embaixo da marquise. Era de mudar, de transformar a minha vida e a vida da minha família. Então é por isso que eu fiz o sacrifício. 4 andares não vai mudar a sua vida em nada. Né? E um dia só. Amanhã o elevador está funcionando, irmão. Vamos lá. Vamos tocar a sua vida de uma coisa aqui dentro muito mais importante do que você subir 4 andares. Aprendizado na vida é tudo. Isso é verdade. A gente fala, Panela, quando eu entrei aí na causa animal, foi por um resgate, né? Eu estava em Caieiras, como eu falei, há uns 2 ou 3 anos, e eu achei um cachorro atropelado em cima do viaduto, e eu procurei um local que socorresse esse animal. Era no final de semana, eu não tinha muito conhecimento, e eu não achei. E eu acabei levando esse animal para minha casa. Falei, gente, não é possível que numa cidade... Quantas cachorreiras já fizeram isso, hein? Comecei eu chamo de cachorreira no bom sentido, com carinho, né? Mas é mesmo. Falei, gente, aí aonde que eu vou procurar? E não tinha mesmo, não tinha hospital público. Hoje tem alguns, né? Mas assim, não tinha uma instituição, não tinha ninguém que abraçasse essa causa. E tantas outras que você acompanhou nesse tempo todo, que nossos destinos se cruzaram várias vezes. Aí eu falei, gente, comecei a procurar. Aí fiquei sabendo da Soprac, né? Ana Pimentel, Nair. Nossa, né? Nair. A Nair está viva ainda? Está bem. Estive com ela um beijo, então, se a Nair tiver maravilhosa. Tá lá, quase 90 anos, inteirona ainda cuidando Vendeu um de apartamento na Nossa Senhora de Copacabana para gastar com cachorro. Essa. Com animais. E aí eu falei, gente, tem que ter alguma coisa. Quantas vezes 3 horas da manhã lá no cemitério do Morro Grande, dando ração para os cachorros, de idade. Eu acompanhava, foi assim que eu comecei, tá? Eu ia no cemitério, ela passava 1h da manhã, passava em casa, bora pro cemitério, bora lá pro cemitério. Quanto que nós fizemos força para colocar uma câmera lá, né, Rita? Isso. Porque o maior lugar de abandono de cachorro era no cemitério. Era o cemitério. Né? A gente pulava o muro de cemitério, gente, porque não tinha água. E a gente, putz, cadê a água? Não tem água. Então, eu pulava. E vou te contar uma novidade. O cemitério não tinha muro. Quando você chegou em 2003, já tinha. Já tinha. Mas até 2002 ele não tinha muro. E eu passava lá todos os dias. E aí um dia eu fiz uma carta para o prefeito falando sobre cemitério. Né? Tem um livro, eu vou já lembrar o nome dele, dos povos antigos, que fala muito sobre o cemitério. O que o cemitério significou na vida das pessoas, quando Deus não era nem esse Deus cristão de hoje, cada um tinha o seu Deus, adorava o seu Deus. E o cemitério, a palavra limite, ela vem de cemitério, né? Por conta dos limites que a população tinha em guardar os seus mortos. E durante muito tempo, os filhos, o mais velho, ele era protagonizador do cuidado do pai e da mãe que estava morta. Ele ia levar comida todos os dias no túmulo, que geralmente era ao lado da casa. Então, qual era o limite? O limite era esse. E limite para nós é um lugar de uma cerca onde você tem o limite da sua propriedade e o outro. Então ele disse exatamente isso para o prefeito na época. Como é que pode esses mortos não terem limites? Né? Não tem muro. O cachorro fica charfundando no terreno do cemitério, daqui a pouco ele sai com um fêmur de um cara. Né? Ou de uma mulher. Já aconteceu. Né? Já aconteceu. Isso é vilipêndio de cadáver, é um negócio do outro mundo. Prefeito, pelo amor de Deus, se a gente não fazia o muro do cemitério, o secretário de obras era o Sidney. Se ele estiver me escutando, ele lembra. Foi uma carta que eu escrevi para ele, o secretário e ele também, e no final das contas ele foi lá, levantou o muro do cemitério e a gente conseguiu cercar o cemitério. E aí eu pulava o muro do cemitério para pegar água, 1h da manhã, tá, gente? Não, é verdade. É verdade. E então, as cachorreiras todas, a Nair, né? Todas. E a gente começou, né, com essa história. Você falou sobre a castração, ela também falou para mim das dificuldades, né,
que tiveram no início, quando foram fazer as castrações, vários veterinários tiveram que meio que fugir, o CRM veio em cima, né? É verdade. E assim, a ideia não era prejudicar ninguém. A gente era acha que a causa é maior que isso, né, Rita? de rua. E outra, a população carente, ela não tem hoje como, né, naquela época, como levar os seus animais para castrar. Que o custo da 15 anos atrás ao custo de hoje, a gente sabe que é bem diferente, né? Verdade. Mas aí a Nair falava, a Nair e a Ana Pimentel sempre comentou isso, né? As dificuldades que elas tinham em levantar a bandeira há 15, 20 anos atrás. Hoje a causa animal, ela é falada, ela é discutida, né? A gente temos a internet, há 2, 3 anos atrás o WhatsApp, né, que deu essa explosão de comunicação muito mais rápido, né? E hoje nós temos Deu voz. muito mais visibilidade para a causa. Hoje nós temos voz para falar de animais. Quem imaginaria um programa, né, que fala sobre animais há 15 anos? Não, isso há 10 anos atrás era quase impossível acontecer. Quando a gente chegava nos locais, eu lembro que eu cheguei no local, a pessoa falou, a mulher do cachorro está aí. Eu falei, não, mulher do cachorro não, eu falei, não, senhor, é Rita, presidente da Soprac, muito prazer. Você me trata com respeito, que eu te trato com o mesmo, né? Então, daí as coisas já começam a mudar, né? Ô, Bruna, ô, Rita, eu sou muito feliz porque a Ana começou isso e você deu continuidade junto com a sua equipe, junto com as pessoas que gostam também. E a gente, você vê, desde 2001, 2002, a gente revive, né, dentro da Soprac, hoje ela com uma condição melhor de poder produzir o bem por essas causas, né? Com um contrato, de certa maneira, com a prefeitura, um contrato dificultoso, que a gente sabe, né, a prefeitura, pelo seu turno, tem dificuldade com receita, ainda mais receita específica para isso. Nossa cidade, Bruno, é uma cidade que tem 527 a projeção milhões de arrecadação para esse ano de 2025. Essa receita para uma população de 110 mil pessoas, que é o que eu acho que tem, porque nós tivemos um problema muito grave com a arrecadação. Falando um pouquinho disso, só para puxar um adereçozinho aqui. O município vive de um fundo, chamado Fundo de Participação dos Municípios, que o governo federal manda recurso baseado no número de pessoas que tem uma cidade. Então, a cidade, quando ela passa de 100 mil habitantes, esse percentual aumenta um bocadinho. Então, o censo, o IBGE, veio aqui em 2022 e disse que a nossa cidade tinha 104 mil habitantes. Um censo extraoficial. E no censo verdadeiro, ela regrediu o número de habitantes para 96 mil, para não bater os 100 mil. Eu acredito que isso foi proposital para diminuir o valor do fundo do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que a gente recebia mais ou menos por ano 20 milhões de reais. Isso faz uma diferença, né? E no final das contas a gente está recebendo bem menos do que isso. E se você for pensar nas 5.450 cidades que tem na federação, né? Municípios, todos eles perdendo basicamente 10, 20, 25% dessa receita, isso sobra mais para outras coisas que a gente não vai falar aqui, talvez até para fundo partidário. E isso poderia estar aqui, né? E talvez fizesse uma diferença na castração, no apoio a esses animais abandonados e etc, etc. Então, uma receita pífia, na minha opinião, muito pequena para esse número de habitantes que nós temos, para fazer uma revolução, vamos dizer assim, com a microeconomia circulante. Nós temos 33 mil pessoas que saem daqui e formam microeconomia circulante em outro lugar, em São Paulo, todos os dias. Casas Bahia da Lapa vende mais para caieirense do que a Casas Bahia de Caieiras. Porque o cara tá lá de sábado, ele compra lá. E esse dinheiro poderia circular aqui no nosso comércio, nas nossas coisas. E infelizmente não acontece. Não acontece, mais um tanto de desempregado, né? E assim nós vamos indo. Então precisa fazer uma ginástica, o prefeito faz uma ginástica muito grande com esse recurso para poder manter essa cidade nos trilhos, né? Saúde, educação, transporte, segurança. E Mas vamos na seguindo. área de proteção animal, como que você avalia hoje a situação de Caieiras? Eu acho que a gente tem bastante coisa construída, né? Eu mesmo fiz um projeto da Lei de Proteção dos Animais, até trouxe para vocês. A gente fez até um livro, né? Foi. Em 2015, né? Eu lembro que teve uma sessão na Câmara. Teve várias, a gente fez 8 audiências públicas. Isso, a primeira eu participei. Vários veterinários, foi bonito que foi vários veterinários. E a gente fez uma coisa assim, bem a 4 mãos, né? Com todo mundo junto. Não tinha assim uma imposição. Não. A gente discutia alguma coisa
com relação àquilo, né? E cada um dava uma sugestão, dali a gente tirava, glosava alguma coisa e avaliamos muito bem tudo isso. E essa lei, inclusive com o prefeito Lagoinha, a gente fez juntos. Sim. A gente tem autoria juntos nessa lei. Nessa lei. E eu acho que ela tem 98 artigos, se não me falha a memória, eu não abri. Não, 69 artigos. Autoria vereadores Vladimir Panelli e Gilmar Soares Vicente. O Lagoinha era vereador do primeiro mandato ainda. E muita coisa daqui eu acho que ainda a gente consegue colocar em prática, né? Precisa de uma pitada de boa vontade, um pouco mais de recurso, alguém que abrace de fato essa causa. Eu acho que é um caminho que a gente iniciou lá atrás, né, Rita? Porque se implantar tudo que está escrito aqui, eu acho que melhora muito essa relação da cidade com os animais. Lagoinha inovou com a UBS Animal, né? A gente fez um outro pedido para ter uma UBS Animal na Laranjeiras, até que fosse itinerante, talvez num container, talvez que ela fosse móvel para que pudesse tratar os outros bairros daquela região. Que bem dizer, com a condição da subprefeitura da Laranjeiras, a gente meio que dividiu a cidade. Então, o bairro do Morro Grande, o bairro da Santa Inês, o bairro das Laranjeiras e até uma parte da Rosina, onde divide mais ou menos essa divisão de centro e subprefeitura, ficou daquele lado, né? Então a gente acabou, o Canil acabou, já o Neville fez a contratação do Canil naquela época, em 2000, lá 2000 e pouquinho, 2003, lá em cima 2003 mais ou na menos. Júlio Corneto, né? Caminho lá do Parque Suíça, enfim. Mas a ideia, eu acho que do Lagoinha é legal, ele precisa de um espaço, quem sabe esse ano, junto com os deputados. Agora, ano que vem a gente tem eleição para deputado federal, deputado estadual, ou seja, mexe no Congresso. A gente precisa botar na cabeça dessas pessoas que nos ouvem que a gente precisa prestigiar aquele deputado que ajuda a gente aqui na cidade, que põe dinheiro aqui das emendas parlamentares, quer seja impositiva, quer seja partidária, para que a gente possa prestigiá-los e pedir mais recursos. Né? O Bruno Ganem, que, por exemplo, já ajudou muito, né, Rita? Conseguimos mais de 100 castrações naquela época. 200 castrações que a gente fez e feito aqui com os veterinários do município. Isso que é interessante. E daí do projeto, né, vários artigos aí a gente usa hoje. Baseado neles, a gente consegue fazer muita coisa, né? Olha a quantidade de animais que você pode ter dentro do seu imóvel, o que refere, o que é zoonoses, né? Qual é a função de cada um. Então, aí dentro, né, mesmo que tenha traz direitos anos, e obrigações também, né? E hoje ele está bem atual, né? Já era proibido um monte de coisas dentro desse estatuto, esse projeto que tem. Então, é só a gente, né, começar a trazer isso, ler, as pessoas, né, aprender a ler isso aí. Qual que é os seus direitos? Quais que é os seus deveres? Eu vou até conversar com o prefeito para a gente tentar encartar como se fosse um livro, né, de cabeceira, para a gente poder distribuir com certeza, de maneira fica gratuita. Bem legal. Né? Para que a gente divulgue esse e você fez legal. Também, né, o projeto do cão comunitário, né? Então, Rita, esse projeto... O que é um cão comunitário? Olha, tem tanto problema no Parque Suíça. Outro dia eu fiz uma conversa. A gente que é presidente de uma associação num lugar, na Serra da Cantareira, tem um remanescente de floresta muito grande, áreas de preservação permanente. A gente tem dificuldade com essa questão ambiental, a gente tem dificuldade de questão com os animais, né? Tem assim, até doloroso falar. A gente tem ligação com o bairro da Laranjeiras, com o bairro da Santa Inês, e muita gente se aproveita, principalmente quando não tinha câmera no município, no condomínio, para soltar os cachorrinhos lá na mata, porque sabe que alguém vai pegar de alguma maneira. E a gente vê aquele cachorrinho olhando para o carro, despedindo, é muito ruim, né? Nossa, é uma sensação perversa, né? Isso acontece ainda. Muito. Cara que abre o porta-mala, deixa uma ninhada de cachorro lá na... Então... A gente tem vários comunitários. A Lu, que está lá com você, que ajuda a gente pra caramba. A gente tem a Pretinha comunitária, a gente tem o Amarelo comunitário, a gente tem a Eliane, que também era veterinária, que acabou falecendo assim muito dramaticamente de um infarto fulminante, né? Deixou 22 ou 23 animais na casa dela. Estão sendo cuidados, né? Pelo pessoal, pela Luciana, a gente virou comunitário geral agora, porque todo mundo ajuda. Né? A Monique ajuda bastante. Aliás, abraço para a Monique. Todos nós fazemos isso. Agora,
a gente queria que tivesse um lar, né, Rita? Mas... Quantas feiras de adoção nós fizemos juntos, com certeza. Né? Mas entrando nesse do Bruna. comunitário, dentro da lei, você conseguiria passar pra gente, assim, como é permitido, por exemplo, um condomínio, ele pode proibir as pessoas de terem deveres um cão e obrigações, comunitário, né? Ali, ou não? Então, depende. Estatuto, todos esses condomínios que nós temos em Caieiras, eles não são condomínios, são associações que têm o seu estatuto. Condomínio mesmo só tem um, né, que está dentro da lei do condomínio, tal, que é o Parque do Alto. Esse é o único condomínio, como se um prédio fosse um condomínio horizontal, e tem outras garantias. Tem uma especificação em convenção de condomínio que também é produzida dessa maneira. Agora, de previsão legal, eu acho que só o meu estatuto tem isso, né? O meu estatuto, eu renovei o estatuto, fiz também um código de postura dentro do condomínio, e a gente fala muito de cachorro, porque o meu maior problema no condomínio é com cachorro. É a pessoa que acha que pode criar o cachorro dela na casa do outro. Sim. Então lá, por ser um lugar assim mais amplo, as pessoas têm galinheiro, aí o cachorrinho vai lá e mata a galinha do vizinho. Então as maiores encrencas que a gente tem e tenta disciplinar da melhor maneira possível são essas encrencas com animais. Para você ter ideia, eu não vou falar o nome dele, mas um campeão sul-americano de jiu-jitsu, ele perdeu um olho numa luta, para você ter ideia. Eu até posso falar o nome dele, que ele me consente, é o Delmas. E o Delmas morava numa rua e um cara tinha um pitbull e cuidava desse pitbull na rua. Ele fazia questão que o pitbull ficasse na rua. E um dia o pitbull pegou o filho do Delmas, mordeu muito, isso faz seguramente uns 20 anos. Mordeu muito a criança. E o Delmas, quando assistiu aquela cena, ele pegou o cachorro e matou o cachorro do cara. Na mão, o pitbull. Desviscerou o cachorro com tanta raiva que ele estava. E logo em seguida ele disse: vou matar você, o dono. Perdeu a cabeça. Esse Delmas fazia um trabalho social para mim muito grande. Ele dava aula de luta para as crianças, tentando disciplinar, tentando adequar essas crianças de graça. E ele ficou com tanta vergonha dele, um lutador que teria que ter calma nessa hora, que ele foi embora do condomínio. Então a gente perdeu um cachorro, que aconteceu isso, uma fatalidade, porque o dono não cuidou dele, e acabamos perdendo também o Delmas, que era um morador exemplar, que ajudava muito a comunidade nossa, principalmente das crianças. Então eu trago lá no meu regulamento interno, trago no estatuto essa possibilidade de você cuidar desse cachorro. E a gente cuida com carinho, porque eu tenho uma tropa lá, né, Rita, de 41 funcionários. A gente chama de tropa porque parece uma tropa mesmo. Então a gente tem um caminhão e essa tropa sai para fazer manutenção em todas as ruas. Em que pese as ruas serem públicas, a gente é que faz a manutenção. De roça na calçada, de pintar a guia de branco, a gente que cuida da água, porque nós não temos Sabesp. Então essa tropa, ela percorre, nós temos mais ou menos de vias internas 2,5 km, só de subida e descidas, lógico, né? E a Pretinha, ela percorre todo esse caminho todos os dias com todos esses funcionários. Ela é a primeira que chega no lugar que eles vão, ela sabe que eles vão em tal lugar. Só de falar, nós vamos na rua Tupã, ela já vai, sai na frente e fica esperando o caminhão lá. E ela volta também com o caminhão. E aos finais de semana ela fica lá, porque ela fica no restaurante e só come carne, não come outra coisa. Então ela fica esperando, né? Então é uma graça, é um privilégio a gente poder ter um cão comunitário. Nós temos 3, né? A Helene deixou mais um lá, um amarelinho lá em cima. O amarelo que o Felipe acabou pegando, que também era um cão que ficava com a gente lá na administração. Ele dormia na administração do condomínio. Então chega a pessoa e fala: que tem esse cachorro? Esse cachorro é nosso, né? É um cachorro de todo mundo, vamos cuidar dele. E a gente põe blusinha de frio nele, põe uma malinha quando tá frio, porque ela é muito frio, muito úmido. E a gente toca assim. Agora eu acho que todo mundo devia ter uma atenção para isso, né? Porque o cachorro, ele flexibiliza tanto o atendimento, você não sabe. A pessoa, quando chega lá brava, a primeira coisa que ela vê o cachorro, ela já faz um carinho nele, já amansou, né? Então, eu acho que o cachorro... Eu quando fui presidente da Câmara, tinha uma vontade doida de ter um cachorrinho lá na Câmara. Não pode. Né? Não, pode sim, porque não pode? Vamos tentar ter. Fica aí até uma ideia para o atual presidente. Por que eu não posso ter um cachorro que vai... A mãe com uma criança vai agradar essa criança? Quando você vê um bichinho, você fica... Muda todo... Né? O duro é que tem condomínios, né? E a gente sabe disso, a gente teve alguns problemas, condomínios, e teve... que proíbe, né, o condômino de alimentar o animal ali dentro. Inclusive um aqui de Caieiras. Eu até
tentei Nem fala isso para mim, Rita, que eu fico nervoso. Então, o que acontece? Até a Crisalta... Você não alimentar um bichinho que precisa de alimento A Crisalta também, né? Também no condomínio dela, né? Estou até citando o nome dela aqui. Ela recebeu notificação, porque estava cuidando de 2 animais que entrou no condomínio. Não é dela, mas entrou. Então, ela recebeu essas notificações. Ela poderia vir a ser multada, né? Aqui também tem outro em Caieiras que a gente fez um trabalho lá dentro, mas eles não querem que cuide dos animais lá dentro. Absurdo. Acho que a gente podia fazer mais fala com esses presidentes de associação e explicar a necessidade. Vai lá no meu para ver, é sensacional. Eu duvido que se o cara ver a pretinha e a convivência que ela tem com todo mundo, esse cara não amolece o coração e vai fazer diferente. Infelizmente, eu acho que tem gente que não amolece. Por mais que você mostre, quando a pessoa não gosta, ela não gosta mesmo. A gente pega assim, ó, por exemplo, não precisa nem ser no condomínio. Me recuso a escutar isso. Vamos falar da frente de casa, por exemplo. Em casa, a gente coloca água para os cães e eu coloco comida. Sempre que sobra ração, que eles não terminam de comer, eu coloco também. E tem gente que se incomoda e fala assim, conforme você vai alimentando, mais animais vão aparecendo no bairro. Só que assim, gente, o animal, ele não escolheu estar ali. Lógico. Entendeu? Lógico. Ele tá ali por uma condição de um irresponsável que não castrou, um irresponsável que abandonou. E o coitado, ele tem que procurar comida, ele tem que procurar água em algum lugar. Eu vou negar água e comida? Jamais. Então, os potes de água de frente de casa vivem sumindo. Por quê? Porque o pessoal tira. Absurdo, hein? Então tem isso também. Então, quem sabe a gente podia fazer uma campanha dessa conscientização, né? Vamos bolar algo juntos, aproveitar que a gente está na Câmara e a gente pode criar uma legislação favorável a isso. Eu já criei outras legislações também que me colocou em disposição com muita gente, viu, Bruna? Por exemplo, eu criei, apesar de ser uma lei estadual, a proibição de você soltar fogos de estampido, principalmente dentro desses condomínios, onde você faz mal para a natureza, que se espanta o bicho de toda a natureza, né? A ave, o tucano, o jacu, que todos os dias a gente tem, na minha casa pelo menos, o jacu que vai lá, 3 vão lá, bicam a porta para que eu possa dar pão para eles. Os gansos nem se fala, porque eu sempre tive muito bicho no condomínio. Eu tinha um avestruz, para você ter ideia, que era a atração do condomínio. Os caras falam, você é louco? Você tem um condomínio, um avestruz solto dentro do condomínio? Vinha gente de fora para ver o meu avestruz. Não era meu, não, era do condomínio, era comunitário. E a gente alimentava ele comia telefone das mulheres, ele roubava brinco, porque ele comia tudo, né? Super 10. Até que mataram meu ele chamava Gigante. O cara deu veneno, deu chumbinho pro Gigante. Uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, até foi muito polêmico, a questão da água e da ração na Praça Pro Paulo, o que deu de confusão. Não sei se você vai se recordar, eu lembro, mas lógico. O pessoal fez de cano de PVC, aqueles para alimentar os animais. Isso aí deu polêmica. O pessoal arrancou tudo. Por quê? Se você deixar lá o cano com água, com alimento, os cães vão ficar ali. Graças a Deus, né? Que eles venham e comam. Para muitos incomoda. Então, assim, tem que trazer essa conscientização, né, para as pessoas, para respeitar. E a gente pensar em políticas públicas para isso. Vamos tentar desenhar isso com todo mundo e a gente fazer uma legislação para isso. A lei dos fogos de estampido, teve um cidadão que vende fogos aqui na cidade que virou meu inimigo mortal. Eu não proibi ele de vender fogos, ele não entendeu até hoje isso. Ele pode vender o fogos pirotécnico, né, com cores bacana, que não ofende ninguém, que não judia de ninguém, e ele continua vendendo fogos, né? Só que não vende fogos que vai assustar o bichinho, coitado. Não né? só os bichinhos, né? Hoje em dia a gente tem as crianças especiais, os idosos, que são muito sensíveis a esses barulhos, né? E essa lei está em vigor em Caieiras. E eu não abro mão dela não, mesmo criando indisposições. Deixa eu só dar um recadinho aqui agora, galera. Bora, Bruno. Dar um recadinho aqui do nosso patrocinador, nossa patrocinadora Karina, né? Que por sinal fez aniversário, acho que no domingo, no sábado. Parabéns para você. E agradecer mais uma vez a confiança, né? Aproveitar também e falar da chapa 2 dela, do Conselho Regional de Contabilidade, que ela está concorrendo. Legal. Então, assim, quem puder, os contadores da região, puder dar uma força para ela na chapa 2. E falar da empresa dela, da VetPass, que é uma contabilidade especializada em setor do segmento pet, né? Então, você que tem sua clínica veterinária, banho e tosa, profissionais da área de pet shop, né?
quiser entrar em contato com ela, contabilidade especializada para o seu setor. Então é só entrar no site www.vetpasscontabilidade.com.br e o telefone deles, 11 51 96 0550. Ela é de Caieiras? Não, ela é de São Paulo. São Paulo. São Paulo. E eles estão com a chapa agora para concorrer no quinta-feira, dia 13. Quem for, né? Quem votar, né? No caso, os contadores, a chapa 2. Então, eles estão com uma nova proposta lá. Até se quiserem dar uma acompanhada na proposta, é bem legal. E é bom que ela tenha uma especificidade com animais, com né? animais, Com pet, sim, muito legal. voltado para a área, né? Terceiro setor. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis me pediu um dia da Câmara lá e a gente acho que acertou dia 21, não sei, né, Gilson? Para fazer uma palestra sobre contabilidade, etc, etc. A antiga Acontar também, que era que tinha uma associação, também me pediu para falar sobre a nova lei de tributação que vai acontecer o ano que vem. Seria bom se ela participasse um pouco com a gente desse processo. Faça o convite para ela. Pode deixar que eu vou Está feito. Porque quando a gente lida com conhecimento, quanto mais conhecimento, melhor, né? Verdade. E mais oportunidades a gente tem, mais oportunidades a gente recebe. Você vai fazendo uma junção ali, né? Deixa eu dar boa noite para os nossos amigos aqui, né? Marli Maziviero, boa noite, Marli. A Marlene Cacosi, né? Boa noite. A Arquilígia Pacheco, boa noite, pessoal. Maria Luísa, boa noite. A Iris. Oi, Iris. Prima, boa família noite. Cacosi, A Cacosi inteira. Obrigada pela audiência. Parabéns pelo programa, né? Sempre com temas construidores e conhecimento. Eric Andrade, família Andrade, tudo bem, Eric? A Selma, boa noite. A Luciene Souza, né? A Lu aí, ó, boa noite. Aí a Marli Mazivieira, a Rita da Soprac, né? Sincero agradecimento por carinho, dedicação e amor com que você cuida dos animais. Faz a diferença aqui e nos inspira todo dia. Você também, viu, Marli? Marli é uma guerreira ali na Santinês, Estrada do Caraguatá, ali embaixo. Também Legal. Junto com a Arca dos Bichos, faz um trabalho. É um outro lugar que precisa de atenção. Sim, também. É né? outro ali, tem muito animal ali também. Muito. O Sérgio... A Estrada da Macumba, né? Que isso, ali também. Vulgarmente chamado como da Macumba. A Vânia, boa noite, Vânia. O Sérgio de Oliveira, um abraço. Meu amigo Panelli. A Kelly. Serginho é patrimônio de Caieiras. Serginho da Erlab. O Serginho. Presidente do nosso partido. Presidente né? Um abraço, Serginho. Um abraço, Serginho. A Kelly, boa noite. Marcelo Mazeiro, boa noite. Tá dando boa noite aí pro doutor. Ader Silva, boa noite, doutor Panelli. O Marcelo, além de morador do Parque Suíça, né? É um cara nota 10. E a esposa mais ainda, que vai ser veterinária, né? Quase formada. Opa, vamos aproveitar e pedir o patrocínio ao vivo? Eu acho que deveria, viu? E pro Serginho também, porque... Serginho também, Serginho... Eu sempre vou na fábrica do Serginho e cobro dele, ele tem um cachorro na fábrica dele, que precisa ter. Então, a gente precisa de patrocínio aqui pro nosso programa, então, por favor, né? Entre em contato aqui, a Bruna que cuida da área, tá? Serginho, ajuda aí, Serginho. Nós estamos precisando de apoio. A Deja Silva, saudades, doutor Panelli, como presidente da Câmara. A Deja da Silva. Brida Neto, boa noite, Brida. Brida ganhou estrelinha. Milano Alacarte, né? O nosso amigo Paulinho. Doutor Panelli é o padrinho do projeto Velhos Amigos, né? Para impulsionar a adoção de cachorros idosos. O condomínio dele muda também a diretoria agora. Quem sabe a gente possa projetar lá no Alpes, né, o cachorro comunitário, o cachorro da associação. Vamos embora lá, né? A Kelly Santana, boa noite, doutor. Mônica Aparecida Moraes, boa noite, meninas, boa noite, Panelli. Minha mãe. Soraya Araújo, né? Naira é um amor de pessoa, dedicação fenomenal pelos animais, né? A Luciene está falando aqui, pular o muro é conosco mesmo, né, Lu? A gente vivia pulando. É a Lu lá do condomínio? A Lu do condomínio. Essa eu vou te falar, essa é festeira. Hein? Essa é festeira. Não pode, ó. Lu, um beijo, querido. Gilson, boa noite, Gilson. Boa noite. Kleber Ribeiro, também dando boa noite. Wilson Viana, boa noite. Wilson Marcelino. Isso. A Soraya Araújo, né, falando que é verdade, né? Que proíbem mesmo. Ali em cima o pessoal proíbe um pouco de cuidar de animais dentro de condomínio. A gente, né? Por isso que eu falei, a gente precisa de um estudo, porque daqui a pouco a gente continua lendo aqui os comentários.
Que assim, né, doutor, pelo menos na minha opinião, o que acontece também muito em condomínio, tem lá um morador, o cara vai embora, ele larga o animal dele ali para trás. Aí o presidente ou o diretor ali do condomínio entra em contato com o ONG, com a prefeitura, o animal está aqui abandonado. Poxa, mas é tua responsabilidade. Foi um condômino que foi embora e largou o animal ali. Tem toda a razão. Então, a responsabilidade é tua. Não é de prefeitura, não é de ONG, não é de protetor. Era vocês que têm que tomar cuidado. Pô, o cara entrou com o animal, ele foi embora, você não faz a vistoria? Se o cara quebrou o imóvel, quebrou, né, o patrimônio de alguém, então por que você não vai olhar se ele levou o animal dele embora? Aí você deixa aí para depois vir fazer essa cobrança. Né? E a gente mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil. E aí quando a gente fala não temos como pegar, estamos lotados, vem aquelas cobranças, né? Ah, mas e as políticas públicas dos animais? Opa, pera uma coisa é a política pública, outra coisa é a responsabilidade que é sua, é do seu condomínio. O Bruno, tem uma história que é muito doloroso de contar. Eu cheguei a ter 40 gansos no condomínio. Esses gansos, por que eu os tenho lá? Primeiro que eles comem os insetos rasteiros, aranhas e tal, toda aquela região da entrada do condomínio. Depois tem lagos, então eles são, pictorialmente falando, eles são bonitos de ver no lago e etc. Mas a maior essência que eu tenho esses bichos lá é para acalmar as pessoas. Então, por exemplo, o ganso está atravessando a rua principal do condomínio, né? E ele vai um atrás do outro. Aí os carros têm que parar para que eles passem. Então você vê todo tipo de reação do ser humano ou ser desumano. Tem um que fica dando soco no volante. Ah, esse bicho... Tem outro que quase sobe na calçada. E um, fatidicamente, uma vez passando, ele escolheu o ganso próximo da calçada e matou o ganso. Ele entrou com o carro na calçada só para matar o ganso. O que você tem que fazer com um cara desse? É complicado. Obrigado. Aí você tem que falar, conversar, para você não denunciar, trazer um problema para o condomínio, mas tem gente assim, infelizmente. Ele nunca deu um grão de milho para o ganso. Ele simplesmente, para o ganso ser bonito. E ele foi lá e matou o ganso. Ele passou com o carro em cima do ganso propositalmente. A gente multou, a gente fez, né? Mas isso não paga o castigo que ele mereceria ter, né? Então essa é a ideia, a gente trazer uma convivência. Meu condomínio tem bastante bicho mesmo, eu faço questão de tê-los. Infelizmente o gigante mataram em 2012, deram veneno para ele, era a atração do condomínio, ele fazia loucuras, ele pulava, ele voava, ele corria, era a atração. Vinha gente de fora, as crianças principalmente, a gente deixava ele numa redoma aos finais de semana para que as pessoas tivessem um pouquinho mais de contato com ele, e era muito bacana. E eu penso em ter um outro gigante. E eu resgatei o gigante, sabe como? Eu fui na Serra da Cantareira, no antigo Prosa, almoçar, lá perto do Pedrão, e o Chico era dono do gigante. E eu acho que ele pegou o gigante num dia meio ruim, o gigante deu um coice nele e quebrou a perna dele. Porque é gozado, ele não chuta para trás, ele chuta para frente. Que nem gente, mais ou menos, sabe? E aí eu tava lá um dia, aí ele falou, Chico, o que aconteceu? Ah, o gigante quebrou a minha perna, me deu um chute. Eu falei, dá o gigante para mim então, que eu vou levar lá pro condomínio. E ele me deu o gigante. Aí eu falei, só para transportar o gigante foi um problema, porque para colocá-lo no caminhão ele tem que entrar de marcha ré, porque ele só anda para trás. Aí levamos o gigante para lá, foi a sensação. Acho que ficamos 5 anos com ele. Né? E a gente tem que contaminar as pessoas com essa... Muda todo o comportamento do ser humano. O animal tem esse condão de poder fazê-lo, né? Então, contem comigo para qualquer participação que vocês queiram, de a gente fazer intervenções nesses condomínios, conversar com os novos presidentes, pessoas que têm uma cabeça um pouco mais arejada, porque tem gente de todo tipo em condomínio, né? Acho que não só assim no condomínio, né? Acho que seria legal se a gente trouxesse isso, que nem a gente tá batendo aqui nos podcasts anteriores, trazer nas escolas, trazer a conscientização para as crianças, porque eu acho que é de pequenininho você já, né? Ter essa mudança na mentalidade da criança, a criança acaba levando para dentro de casa para trazer esse respeito, muito bom esse isso, cuidado. Muito bom. Podia encaixar até numa grade, talvez, de falar de direito ambiental ou de meio ambiente, e encaixar essa cultura do animal junto, né? Exato. Apesar que a única lei que mais ou menos rege essa questão dos animais está no meio ambiente, por que não a gente
pegar uma grade, mesmo que seja extracurricular dentro da escola, e poder falar alguma coisa sobre isso, tanto da escola estadual quanto da escola municipal, né? Seria ótimo fazer isso. A gente fez. Levar uma nova cultura para esses jovens, né? A Soprac fazia, né? Esse ano a gente fez poucos, mas a gente costumava fazer palestra, né? E levar um cão. A gente até fazia com o pessoal da Guarda Municipal, Sim. né? Que era o Begamin. A Guarda não tinha canil, eu criei o canil da Então, Guarda. Inclusive é onde a Associação do Gilson, a Associação do Marcelino, era o canil da gente. Né? Em 2003 já tinha canil. Hoje, depois o canil, a gente deixou de ter aquele prédio, a gente tinha uma outra ideia da descentralização dos postos da Guarda. Eu entendia, por exemplo, fizemos a primeira descentralização naquela época na Laranjeiras, porque a gente entendia que se o posto está lá, naquele lugar, ele pode atender uma ocorrência muito rapidamente, Sim. com a viatura ali. Então a gente selecionou o maior lugar de ocorrências, era Laranjeiras, a gente conseguia atender uma ocorrência em 3 minutos. Ao passo que se as suas viaturas estão rodando, se ela estiver lá no Jardim dos Pinheiros para atender uma ocorrência na Laranjeiras, demora 40 minutos para chegar lá. E aí você já tem um cadáver no chão e não tem mais nada do que isso. E a gente fez isso. Quando descentralizamos, fizemos o primeiro lá na Laranjeiras e o segundo no Marcelino já com o canil, introduzido. Então, o canil é legal. 2003. Participava, né? Participava com a gente no Muito bom, o canil é um fascínio para as crianças. Participava, né? A gente levava também, e foi um trabalho legal e trouxe um bom resultado, né? Só que assim, a gente precisa realmente de políticas, a gente precisa desse apoio, né? Por quê? Porque você tem que dar um materialzinho didático para a criança levar para sua casa. Você educa uma criança, mas você não consegue reeducar muitas vezes um adulto, mas a criança leva isso para os pais, né? E você conscientizando ele, lógico, maravilhoso. Totalmente diferente. A criança ensinando o pai muitas vezes. Ensinando o pai. E aí a gente até tinha esse projeto, né? De dar continuidade esse ano. Mas você precisa de um material, você precisa de uma O material você pode contar comigo Panelli, não o Panelli político, não o Panelli advogado, você pode contar com o material comigo, que o que você precisar a gente manda rodar, para que você possa fazer essas intervenções nas escolas. Com as crianças, né? Sou patrocinador da Soprac para isso. Então vamos para lá. Panelli, falando um pouquinho de castração aqui, né, Bruna? Isso. O que você acha? Consegue melhorar mais? A gente tinha um ônibus, muita gente hoje em dia cobra, né? Tá sempre perguntando sobre o ônibus, né? Porque hoje nós temos a UBS, né? Que vai lá, mas sabemos que tem local distantes, né? Que as pessoas não têm condições de estar trazendo seus animais aqui. Não seria legal ter um projeto assim, alguma coisa onde esse ônibus ou alguma coisa itinerante, né? Até que nem você falou, o container, né? Seria legal nos bairros, eu acho. Mais distante. Que evitaria da pessoa dar aquela desculpa de que eu não tenho transporte, eu não tenho carro para levar. Diminuiu, acho que muito, né? Das pessoas estarem indo lá no Nova Era para levar os cães. Porque fala que não tem carro, perde o dia inteiro de trabalho. E a nossa população é uma população pobre, de baixa renda. Sim. A gente tem que pensar exatamente nessa população. Porque aquele que é remediado consegue de uma maneira ou de outra chegar ao local, né? Então, eu sou um cara muito pragmático, eu sou um cara de fazer as coisas com muita facilidade. Quando eu montei a faculdade aqui, eu percebi que dentro da rede a gente tinha as antigas páginas que não tinham condição de fazer faculdade e não seriam pedagogas nunca. Por quê? Porque elas ganhavam R$500 e a faculdade custava 300. Então eu tinha uma sala de aula que o meu número ótimo de alunos seria 50, eu tinha 30. Mas 30 pagava o meu custo operacional inteiro. Porque o professor, né, para dar aula para 50 ou para 30 é o mesmo valor. A luz acesa também é o mesmo valor. Então o que eu fiz? Eu simplesmente recheei essa classe com essas pessoas cobrando R$110 delas. Elas me pagavam um pouquinho desse custo operacional e eu tinha uma sala com 50. Foi difícil a adaptação pra caramba, porque eram senhoras que estavam 25, 30 anos sem estudar, né? E chegam de repente com os jovens, não são acolhidas num primeiro momento, né? E se você não tiver uma condição de acolhimento, o que acaba acontecendo? Ela vai falar alguma coisa, você repreende e acabou, ela não volta mais na outra aula. Então a gente criou isso com a prefeitura e passamos e conseguimos formar em nível superior 73 páginas. Inclusive a Sol do nosso partido, foi uma das páginas formadas, é pedagoga hoje. Hoje não, já faz tempo. Né? Formamos essas 73, passaram
40 e poucas no concurso em São Paulo, perdemos daqui, mas foram para outros lugares. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente podia fazer isso com tudo, gente. A gente podia fazer com consultas de especialidade. O Dória não fez em São Paulo? Sim. Ele não foi no Albert Einstein e disse assim, qual é o seu ponto ótimo? O meu ponto ótimo eu atendo até 6 horas. E se você atendesse das 6 à meia-noite para mim e me vendesse 5.000 tickets de especialidade X, A ou B? Quanto você me faria isso? Garanto que ele fazia mais barato que o médico que você contrata para trabalhar na prefeitura. Não que a gente vá fazer concorrência um com o outro. A demanda é muito maior para os dois. Né? Os dois continuam atuando. E por que eu não posso comprar esses tickets mais baratos e entregar para as pessoas que necessitam dele? E aí faculto ela ir aonde ela quiser para castrar. É uma ideia. Fazendo nas clínicas, é uma ideia. Né? Trazer todas as clínicas então, mas você parceiras. Franco mais ou menos fez isso na época. Sim. Ele não tinha o ônibus, pensou mais ou menos num produto como esse. A gente batia, brigava por aquele canil lá, que fomos juntos, inclusive, lá no Juqueri. Continua abandonado. Podia ter sido um canil regional, pago pelo Simbajô, que, aliás, tem recurso, mas não faz nada com ele. E podia se tratar desses animais regionalmente de uma maneira diferente. Tentamos o máximo aquilo, né, Rita? Chegou até a se esboçar alguma coisa lá, mas não saiu do papel. Eu acho que daria para fazer muito mais castrações, chamando a parceria, né, entidades veterinárias de todo tipo, para otimizarem os seus horários das 6 às 8, né? E eu comprando esses tickets, eu, prefeitura, comprando esses tickets, obviamente que eu pagaria mais barato e poderia fornecer isso para as pessoas que realmente têm necessidade premente, diminuiria as distâncias, porque em todo lugar tem um veterinário, graças a Deus, e isso melhoraria muito as coisas. É uma ideia, como tem outras tantas ideias. Acho que a gente tem que ir atrás dos nossos deputados, pedir dinheiro para a castração, né? Eu acho que a gente precisa pensar no voto que a gente vai dar para as pessoas, para esses deputados, muitos que nunca vieram aqui na cidade. O Tiririca, por exemplo, teve 7.000 votos na cidade. A Janaína Pascoal, que veio aqui uma única vez fazer uma fala na Propolo, teve 6.000 votos na cidade, nunca mandou um centavo de receita para essa cidade. Né? Então, e a gente continua insistindo em votar nele porque ele é um palhaço, por exemplo, o Tiririca. Né? E a gente não consente em votar naquele que realmente se dispõe a viabilizar uma verba, ou para castração, o Bruno Ganem para castração, que é da causa animal, e tantos outros, né, que fazem uma apologia gigantesca com os animais, mas não ajuda ninguém. Verdade, isso é verdade. Então, dá mais uns recadinhos aqui dos nossos amigos, né? O Adriano, boa noite, Adriano, dando boa noite aí pro doutor. Adriano Soninho? Soninho, Adriano Soninho. Eu sempre tormento ele. Não todos nós, né? Por favor, todos nós. O Soninho, o prefeito tem uma sorte muito grande de tê-lo conosco, porque realmente, não sei se você sabe, ele é guarda municipal, né? Mas ele, como guarda municipal, é excepcional no que ele faz na defesa civil, nas viaturas de ambulância. O Soninho... Eu ligo para ele, Soninho, pode sentar, por favor, eu tô precisando ter um animalzinho, aquele cachorro da patinha quebrada, eu tinha pedido Não tem dia, não tem hora, não tem tempo, faz... É uma pessoa sensacional. Aberto, o coração dele é ímpar. O prefeito tem muita sorte em tê-lo. Cleri Ribeiro, boa noite, doutor Panelli. A Cleri lá do... a Cleri do Pinheiros, muito... Da Jaci. Andréa Cunha, né? A Andréa dando boa noite pra gente, boa noite pro Panelli também. Parabéns aí pelo programa. A Kelly, né? Parabéns, doutor Panelli sempre abraçou a causa animal. A Adriano Sanches, boa noite, meu vereador Panelli. A Lu dando boa noite aqui de novo. Agradeço todos os cumprimentos. Isso. O Paulo, né? Fala do condomínio, por favor, que ele o Paulo tá aí com esse projeto, né, que a gente vai fazer junto dos velhos amigos, aí vamos botar esse projeto dele Rita, eu queria gente, pacificar um pouco essa questão dos condomínios, porque nós temos muitos. Temos 9. Eu acho que a gente tinha que fortalecer isso, porque se a gente multiplicar, por exemplo, no meu tem 300 casas, no Alpes tem 1.000 casas, né? Se a gente fortalecer um pouco isso, inclusive buscando também caridade nesse processo, né? Se um desses moradores fizer uma doação de R$5 para que a gente compre ração para esses animais, olha o que a gente arrecada dentro dos condomínios. E eu duvido que as pessoas... É que tem, eu uma vez fui levar um feirante que fazia uma feira para mim na época da Covid, e era muito legal, porque ele ia aos sábados, tinha até barraca de pastel. Eu fui levar lá num condomínio que eu não vou dizer o nome,
E simplesmente o presidente virou para mim e falou assim, viu, feirante é tudo ladrão. E o cara do meu lado. Eu não sabia onde botar a cara. Eu querendo levar uma facilidade para que as pessoas pudessem comprar um produto fresco, uma verdura fresca, aos sábados, na porta da sua casa, e o cara vem me dizer isso, que isso ia abalar a segurança do condomínio. Vejam só, eu tenho no meu condomínio mini mercado, padaria, restaurante, passam 300 pessoas no meu condomínio que não são de lá. Eu nunca tive um furto, nem um roubo dentro do condomínio, gente. Mentalidade, né? Mentalidade que nós precisamos diminuir, mudar, apagar esse momento das nossas vidas. Não é nada disso. Nós temos que ser acolhedor, a gente tem que ser receptivo. Eu sou presidente da minha associação há 27 anos. Será que se eu fosse ruim eu permaneceria todo esse tempo lá, gente? E se não tivesse a mente fechada, será que eu continuaria? Essa é a pergunta. A gente tem que facilitar a vida das pessoas. Essas pessoas que vivem, entre aspas, enclausuradas dentro dos condomínios, isso é a maior besteira que pode se fazer. Eu tenho que ficar lá, eu tenho que receber gente lá, eu tenho que ir no meu restaurante lá, eu tenho que ter meu cachorro. Estou fazendo um espaço pet agora na quadra de beach tênis, que eu tenho lá também. Estou fazendo um outro espacinho desse na área da academia, para que as pessoas possam ir treinar e deixar seus pets. Daqui a pouco eu vou fazer uma academia animal. Academia pet. Já vamos pensar nisso. A Tamires aqui. Vou dar uma notícia também. Estou fazendo um eletroposto para carro elétrico. O primeiro condomínio que vai ter posto para carro elétrico é o Parque Suíça. Olha lá, tá vendo? Já está quase pronto. Frente, né? Pra frente aí. Ele tá mandando a foto aqui da neguinha lá. Lá. Olha lá. Bom, mostra aí pro Cidinho. A Tamires aqui, ó. Não vai dar pra ver, ficar escuro. A nossa pretinha é a pretinha. Essa é a mascote do Parque Suíça. Uma pretinha. É uma pretinha. O nome dela é Pretinha. A gente chama ela de galinha porque ela aqui, ela vai com todo mundo. Então... A Tamires D'Artora, né? Tá falando aqui que ajudava economicamente também os veterinários da região, né? Esse processo de castração. Ajudava os veterinários e a população mais carente, né? A Soraya tá falando aqui, a Soraya Araújo, né? Doutor Panelli tem ótimos projetos. Tomara que o senhor se candidate a prefeito nas próximas eleições. Eu sou Lagoinha Futebol Clube. O ano que vem ele não sai, né? Então, quem sabe, né? Vamos lá. Então é isso. Pergunta aí, Agora você me deu uma ideia, viu, Rita? Eu trago muita emenda para a cidade, né? Agora mesmo nós vamos inaugurar a piscina da Rosina. O deputado Carlos Zaratini me deu 1.200.000 para fazer a piscina lá na Rosina. E faz tempo que eu não peço para a causa animal. Eu vou começar vocês estão me oxigenando aqui, a gente também pedir, né, que peça para a cidade, para obras públicas da cidade, mas que peça um pouquinho que a gente possa também distribuir essa... É isso. Vou começar a fazer, viu, Bruno? Para dar uma olhadinha especial para a causa animal, né? Que é muito importante, e a gente vê que está muito carente em vários quesitos aí. A gente anda pelos bairros, a gente escuta, o pessoal tem grupos, então está muito carente. Então seria bem importante se alguém olhasse para a causa animal. Caeiras. A concessão, né? A gente tem leis, né? Existem várias leis aí hoje de maus tratos, mas infelizmente muitas não são cumpridas porque não tem quem faça, né? Aparelho repressor, não né? Tem, o fiscalizador. Não tem como. Então, assim, a gente recebe, né, ali junto com a Vigilância Sanitária, 10, 15 denúncias de maus tratos por dia, mas quem diz que a gente consegue acompanhar tudo isso? E se acompanhar aonde colocar esses animais? Porque principalmente os cavalos, né? Principalmente os cavalos, né? O déficit ali é muito grande, né? Então, que a população entenda também, né? Que eu acho que a gente tem que trabalhar em todos os sentidos, na castração, nas campanhas educativas, dentro dos condomínios, dentro da sociedade de um modo geral, criando legislação, mas que sejam legislações eficazes, né? Que tenham cumprimento, porque você também não adianta criar nada esdrúxulo que não vai. Existe só no papel, ou só ilusório, e não colocar em prática. Agora, essa ideia também da escola pública que você falou, de a gente fazer alguma coisa, a gente criar talvez uma grade extracurricular, sei lá, se uma vez por semana, uma vez por mês, a gente pudesse ter esse acesso para falar. E aí a gente poderia até chamar a guarda junto nessa empreitada com os cachorros da guarda para ilustrar isso de uma maneira assim, né, muito sensível com essas crianças. Né? Vamos pensar nisso também, Bruna, por favor. Vamos pensar Conte comigo. Só aproveitar aqui e falar, o nosso próximo convidado vai ser o Vinícius
Vinícius Seixas, que é da Arion Centro de Ecoterapia, Equitação e Pet Terapia de Franco da Rocha. Muito gente boa. Vai ser, assim, um programa bem legal, porque, assim, eu particularmente não sabia que tinha esse espaço em Franco da Rocha. Fiquei sabendo recentemente, acho que no começo do ano, que eu descobri que tem esse espaço. E eles fazem um trabalho maravilhoso com as crianças, tanto da... E o irmão dele é o presidente da Câmara de Franco da Rocha. Bem Olha, legal. tá vendo? Então ele É vai bom estar aqui assim, com a gente, né? na próxima segunda-feira. Vinícius Seixas. Filhos do Roberto Seixas, que foi prefeito de Franco da Rocha. Pessoal da melhor procedência para tudo isso. E ele mexe com ecoterapia e animais há muitos anos, né? Quase fizemos parceria com ele aqui também para cuidar da nossa ecoterapia, que é distante. Que legal. E a gente, assim, muitas pessoas não têm conhecimento disso. Não então tem. a gente vai trazer isso. Então, isso que é legal do programa é isso, né? Que a gente, né, trazer coisas da região, né? Assuntos relevantes da região, que as pessoas muitas vezes não sabem, né? A gente já trouxe aqui. Às vezes também critica e não sabe por que é daquele jeito. Por que é daquele jeito, né? Então é isso, né? Também chamar a atenção aí do pessoal do Simbaju, né? Para também, né? A gente sabe que eles têm um recurso. Eu penso que também, possa Rita, ajudar. se você me permite falar, às vezes a lei é muito draconiana, né? E ela vem pesar, que nem a lei sanção, que você pode penalizar com pena de reclusão e etc. Eu sinto assim que aquele cara que faz maus tratos, mas ele tem que ser penalizado. Sim. Mas eu gostaria muito de mexer no bolso desse cara e reverter esse recurso para a causa animal. Eu acho que daria muito mais resultado do que você manter um cara na cadeia. Né? Os Estados Unidos faz isso há 200 anos, né? O bolso dói mais às vezes do que a repressão. O cara arcar ali com o abandono, ele arcar com as custas desse animal até o animal vir a quem sabe a gente também entendeu? pode pensar numa legislação que impõe alguma multa, por exemplo, ambiental, aproveitar que o que disciplina é o meio ambiente, a 9605 de 98, a gente pensar e na reversão de algumas multas ambientais para a causa animal. Sim. Que o prefeito possa, né, conseguir subsidiar isso, receber e repassar para a causa animal. Quem sabe isso dê certo? Eu vou pensar em alguma coisa nesse sentido porque, também. Porque assim, quando a gente acompanha a polícia, acompanha algum órgão público, né, que a gente vai numa denúncia de maus tratos, tá tudo bem. Você vai lá, pega o animal, de repente é 5, 6 animais. Esse animal vai ali dentro da ONG, dentro do abrigo, ele vai ter um custo alto. Sim. E esse custo acaba ficando para a ONG. Então, mas onde eu pensei nisso, Rita? E o cara tá preso. Quando você pega o cara cortando uma árvore, você faz ele fazer uma compensação ambiental, não faz? Faz. Ele tem um custo. Sim. Então, esse custo, ao invés de... Porque o nosso Horto Florestal aqui, o nosso viveiro, está cheio de mudas. Sim. Quem sabe a gente pode dividir um pouco. Sim. Aproveitar que está na mesma legislação, que é pertinente, né, os maus tratos, a gente pegar o dinheiro dessas árvores em ração, em castração, entendeu? E só fazer uma substituição momentânea. Vou dar essa ideia para o prefeito, o Lagoinha é muito receptivo nesse sentido, de usar esses 2 termômetros. Ora ele pode usar a compensação ambiental através de mudas e ora ele pode usar a compensação ambiental, porque está na mesma legislação, para ajudar a causa animal. Você está precisando de vacina, por exemplo, você está precisando de alguma coisa, as UBS animais estão precisando de alguma coisa, ele substitui, ao invés de espécie arbórea, em ração, em o que você precisa. Que também dá resultado. Nossas amigas E não é só na multa, não. O cara, né? quando vai fazer um licenciamento, ele precisa compensar, sem estar multando, ser multado, né? Então eu vou ter que cortar uma espécie. Você tem que dar 15 ou 20, aí o meio ambiente determina. Você não precisa dar árvore, você pode dar aquilo em recurso que seja revertido para a causa animal. Seria uma maravilha, a gente poderia Vou pensar numa lei mais ou menos assim. Mais protetoras. Isso me ocorreu também, agora, né? você falando, a gente viaja falando desses temas, né? Vamos marcar uma pós-reunião aqui, ó. Tá gravado isso, entendeu? Com várias ideias para colocar caeiras para circular, gente. Aproveitando aqui, né? A gente falando de castração, dar um recadinho. No próximo dia 15, né? Dia 15 do 11, nós vamos fazer a Sopraquira realizar junto com o pessoal da SOS Patas em Ação Ivete Amar. Vamos fazer um mutirão lá no bairro do Calcária, tá? Essa equipe da SOS Patas em Ação Ivete Amar estão vindo fazer esse mutirão voluntariamente, né? A gente só vai ter os custos de medicação, insumos, né? Que isso será, né, a parte da ONG. E a gente vai fazer, são 70 animais a serem castrados no Calcária, né? Que é uma região distante, né? Então a gente precisa... Difícil acesso, né? É isso que a gente fala. Tem que ser mais fácil, né?
para as pessoas. E é uma região sem pertencimento. Sem. As pessoas que moram lá acham que elas pertencem a Cajamar, né? E a cidade também acaba ficando distante de tudo isso. De tudo isso. Talvez seja ela e o Parque Suíça, lá a região da Santa Inês, os lugares mais distantes do grande centro. Sim. Então são meio assim, os olhares não chegam até lá, né? Os tentáculos da administração também não chegam até lá. Muita gente admira, né? Quando a gente fala, eu vou no Calcária Caieiras, tá, mas você entra por onde? Cara, você tem que ir sentido Jundiaí, entrar ali pro Cajamar para poder sair no bairro do Calcária, né? A Prefeitura Lagoinha fez uma grande ação lá agora de asfaltamento, de obras de vias públicas, né? De zeladoria, junto com o vereador Nelsinho também, que também foi lá do posto de saúde. Fizeram bastante coisa lá por essas 2 semanas passadas aí, viu, Rita? Então a gente vai... Que bom que estão cuidando daquela área. E aí, essa semana, indo, nós estaremos lá. Mas é importante essas parcerias, né? Que eu acho que faz total diferença. Isso até porque, que nem a ONG tem as dificuldades, não consegue, as pessoas às vezes até falam, né Rita? A gente fala assim, vai lá e conhece o trabalho da Soprac. Antes de você falar assim, critica, entendeu? Então, quantas noites nós passamos para estudar legislação, né, Rita? Meu Deus do céu. Para que a Soprac pudesse chegar onde ela chegou hoje. Deve com a batalha que você teve. E a gente deve a Panelli, né? Toda sempre nos apoiou. Não deve nada. Principalmente juridicamente, porque início, se a gente não tem, né? Não tem, gente. Não, no início, e toda vez que tem uma licitação é uma burocracia para a gente enfrentar. Não, mas a gente faz isso com carinho, porque sabe que a causa é super nobre. E a gente também não quer nem aparecer politicamente, né? Porque não interessa isso pra gente, né? A política é uma causa e a causa animal é outra causa. É outra causa, né? Por isso que eu falo, né? A causa animal, ela é apartidária. Então, às vezes, a gente precisa... Se um projeto precisa do apoio de todos os vereadores. Então, olhem para os animais, olhem para a causa, né? E mesmo com todos ainda deficientes, nós precisamos de mais gente nessa causa. Não é esse nem aquele, é os animais. É os animais. Doutor, queria aproveitar e agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Você já me fez tão feliz, você nem sabe. Em cima da hora, mas obrigada mesmo, de coração. Agradecer ao Marco também, que eu pentelhei ele lá no celular para ele dar um toque para você, para estar aceitando aqui também. Espero, né, que a gente tenha outras oportunidades. Pense em mais coisas, eu vou pensar em mais coisas. Vamos usar do poder público para que a gente tenha êxito nisso, fazendo em forma de lei, em forma de... pessoas que consigam ouvir com carinho a causa animal e que, o principal, coloque em prática. Porque não adianta fazer reunião e só falar e não colocar nada em prática, ou que nada dá. Entendeu? Eu acho que tem que estar com a mente aberta e fazer acontecer. Que eu acho que é possível, sim, a gente não coloca nada mirabolante para ser feito aqui em Caieiras, não. Não só em Caieiras, a gente pega ideias de outras cidades aqui do Simbaju para colocar em prática, entendeu? Porque se deu certo em Morato, por exemplo, por que não pode dar certo em Caieiras? Nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Então é só ter uma mente aberta e alguém disposto a ouvir e colocar em execução. Muito bom. Agradecer a todos que estiveram conosco hoje, tanto no YouTube quanto ouvindo, né, pela rádio, pelo aplicativo. Lembrar que o programa fica gravado, então quem não conseguiu acompanhar hoje pode compartilhar lá com os amigos, com os familiares, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão legal que a gente está tentando trazer aqui para a região. Agradeço de coração a todos que estiveram conosco. Isso aí. Então, quem quiser também, às vezes, né, pode entrar, comentar depois, ou nos passar ideias, né? Algumas dificuldades. Tem lá o nosso... Eu prometo, Rita, que eu saio daqui com 3 lições de casa para fazer. Uma delas é a grade da extracurricular, porque a gente passa a falar na escola pública. Legal. A outra é dos condomínios, porque aqui na nossa legislação que nós criamos da Lei de Proteção dos Animais contempla o cachorro comunitário, então os condomínios têm que também se enquadrarem nessa lei. E a outra a gente pensar nesse ticket, alguma coisa mais ou menos para a gente aumentar essa castração de uma outra maneira, talvez com uma emenda parlamentar, que a gente coloque, nem que ela venha carimbada para isso e a gente consiga fazer aí uma prospecção maior em todos, dando oportunidade para todos os veterinários e pagando um pouco mais barato para que a gente consiga fazer mais castrações. E eles estão dispostos, né? Então, gente, sempre foi. Viu, não vejo um que não é parceiro aqui, todos né? Todos são. Não quero nem falar do Augusto também, porque a gente tem problema. O Augusto é super gente boa. Não, mas é isso mesmo. Então, gente, boa noite aí, tá? Boa muito noite, obrigado. Gente. Obrigado, viu? Obrigado, Bruno. Obrigado, Rita, pela oportunidade. Panelli, brigadão, hein? Mais uma vez.